Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então com mais uma aulinha. Hoje a gente vai falar sobre o Yoga Sutra de Patanjali e sobre os yamas e niyamas, que são as normas e os preceitos éticos do yoga. Os yamas e niyamas estão descritos dentro do Yoga Sutra de Patanjali, que, como a gente viu anteriormente, é o principal livro do yoga clássico e o principal livro onde toda a filosofia utiliza, mais recente, se baseia muito, né, nesses sutras, nesse livro. Sutras, para quem não lembra, são frases que vão dizendo as trilhas do conhecimento, né? Então, eu tenho aqui um exemplar do Yoga Sutra de Patanjali. Ele é um exemplar, é uma impressão, né, uma edição, e existem várias outras com várias capas, com vários formatos. Tem livros mais rebuscados, tem livros, sabe, aqueles livros comemorativos. Então tem livros incríveis. Esse eu uso para estudar mesmo, ir folhear, escrever nele, porque cada um dos sutras, o Sutra de Patanjali, ele é dividido em 4 partes, como se fossem 4 livros. Então tem a trilha da hiperconsciência, a trilha da prática, a trilha dos poderes e a trilha da libertação. Cada um desses 4 livros, vamos dizer assim, desses 4 capítulos do Yoga Sutra de Patanjali, eles têm norte, eles vão te dando uma trilha a respeito desse conhecimento específico. E dentro de cada um deles tem alguns que tem 51 sutras, 55, o primeiro tem 51, os dois do meio tem 55 e o último tem 34. Dentro disso, você vai compreendendo na medida em que você vai praticando, porque à medida em que você for ler, se você puder ter o privilégio de poder ter esse livro e acessá-lo, você vai ver que tem muita coisa que você não vai entender. Eu demorei 12 anos para conseguir compreender completamente o Yoga Sutra de Patanjali. E ainda assim, às vezes eu volto ali e falo, posso meditar mais em cima disso daqui, porque eu ainda posso compreender racionalmente. Eu posso ter entendido o que fala, mas na prática, na experiência, eu ainda não estou apropriado desse conhecimento. Então é um livro que é para te acompanhar durante a jornada, pela vida, porque você sempre vai voltar ali, sempre vai se surpreender com alguma coisa. Eu vou explicar para vocês agora, né, um pouquinho como funciona cada um desses capítulos, explicar qual é eles, né, e posso até ler um trechinho ou outro. Pode ser? Então vamos lá. Hoje tenho canetas novas, então estou fazendo uma experiência, né, com as cores. Vamos lá. Yoga Sutra de Patanjali. Yoga Sutra de Patanjali. O Yoga Sutra de Patanjali é o livro que a gente vai falar hoje. Ele é dividido em 1, 2, 3, 4 capítulos, vamos assim dizer. A primeira deles é o Samadhi Padha. O segundo, já vou explicar o que é, fiquem tranquilos. O segundo é o Sadhana Padha. O terceiro é... Eita, deu um branco agora. Vibhuti Padha. E o último, o Kaivalya
Padha. Vamos lá. Então, esses são os 4 livros, né, os 4 capítulos do Yoga Sutra de Patanjali. O primeiro tem 55 sutras. Perdão, 51. Eu espero de verdade que essa caneta esteja funcionando, eu não tenho certeza se está bom para vocês, mas são testes que a gente vai fazer. O segundo tem 55 sutras. O terceiro também 55 sutras. E o Kaivalya tem 34 sutras. Ok? Então, o caminho não, as trilhas, Padha significa trilha. Então, eu ia colocar antes, mas vamos colocar aqui. Trilha da hiperconsciência. Trilha do Samadhi, trilha da hiperconsciência, trilha do sadhana, trilha da prática. Trilha dos poderes, Vibhuti, ou tem alguns lugares também que Vishuddhi também dá para traduzir como poderes. Trilha dos poderes. E Kaivalya é liberação. Então, trilha da liberação. Tá? Esse daqui é um R. Trilha da liberação. Então, espero que vocês estejam conseguindo ler. Vamos lá, Yoga Sutra de Patanjali, o primeiro livro, Samadhi Padha, com 51 sutras, é a trilha da hiperconsciência. Vai nos mostrar como a gente pode alcançar o Samadhi. O segundo, Sadhana Padha, 55 sutras, vai nos dizer como conduzir a prática. O Vibhuti Padha, 55 sutras, nos vai guiar na trilha dos poderes. Sim, o yoga te dá poderes, né, que são os Vibhuti ou os Vishuddhis, são esses poderes paranormais, sabe os, não sei se quem tem familiaridade ou não, mas aqueles, os sadhus. Os sadhus são aqueles indianos característicos, todos cheios de dread, largadão e todo sujo, cheio de tinta, de cor e de japamala. E eles têm siddhis, que são poderes paranormais que eles conseguem através da prática, como levitar, se materializar. Tem vários poderes que eu posso ler alguns ali para vocês depois. E o Kaivalya Padha é a trilha da liberação. O que vai fazer para liberar? Como se liberar do karma, do samsara e das coisas. Aqui vai falar muito da consciência, né? Do como você precisa da meditação para poder se liberar. Aqui, então, como botar isso na prática, o que você pode, né? O que dá para desenvolver nisso e como você se libera, tá? Então, vamos lá, deixa eu ver alguns aqui para vocês, pra gente ler, para ficar um pouco mais fácil de vocês compreenderem. Como eu falei, tem coisas aqui que são bem complexas, são difíceis de compreensão. Não se preocupa, não é algo que você precisa, meu Deus. Tenha esse livro, fundamental se você quer ser praticante de yoga, se você quer conhecer mais de yoga, se você principalmente quer dar aula. Eu sei que muitos de vocês estão interessados em aprofundar para dar aulas. Mais pra frente a gente pode falar disso, mas aqui é isso, assim, você tem que ter isso como estudo.
tá? Vou ler os primeiros aqui. Por exemplo, eles têm um trechinho em Devanagari, que é uma grafia complicada, que eu acho que, por exemplo, eu vou escrever aqui. Não sei se eu vou conseguir muito bem, mas eu lembro que eu já tinha treinado isso na minha formação. Eu cheguei a treinar um pouco de Devanagari, pelo menos saber escrever yoga, que eu já esqueci. Mas vamos lá. Vou pegar essa daqui, ó. Não é fácil. Mas é só para vocês terem uma ideia. Quem nunca viu, pode... É algo mais ou menos assim. Tá? Isso é o Devanagari. É uma língua morta e era como se fosse ela grafada do sânscrito. Acho que tem assim. Sânscrito. E aí, então tem a parte em Devanagari, que está escrito Hatha Yoga Nushasana, que é em Devanagari como se pronuncia, né? Em sânscrito como se pronuncia. Hatha Yoga Nushasana, que quer dizer agora os ensinamentos do yoga. Depois, Yoga Chitta Vritti Nirodha, que o yoga é a supressão das instabilidades da consciência. Tada Drashuthu Swarupe Vastanam. Quando isso é alcançado, o observador conscientiza-se da sua própria identidade. E caso contrário, ele se identifica com a instabilidade. Então vamos ler só em português agora esses 4 primeiros sutras. Agora o ensinamento do yoga. Se você ficar só meditando nisso, aliás, façam isso hoje. Para e medita. Agora o ensinamento do yoga. Fica meditando nessa frase. Vê o que ela vai te trazer. Conforme você permanece com a consciência estável em cima desses sutras, você acessa no registro akáshico, no registro no inconsciente coletivo da humanidade, um monte de informação. Então você vai receber muita coisa só com essa frasezinha. Agora o ensinamento do yoga. Ok? O yoga é a supressão da instabilidade da consciência, segundo o sutra. Quando isso é alcançado, o observador conscientiza-se da sua própria identidade. Terceiro. Caso contrário, ele se identifica com a instabilidade. E por aí vai. Tá? Não vou entrar em tantos detalhes. Vou deixar vocês praticarem, vocês estudarem. Até porque a gente vai ler aqui, vai chegar uma hora que um vai bugar, o outro vai bugar, a gente não sabe quem aonde, então a gente segue por aqui. Sadhana Padha, a trilha dos poderes, da prática, do sadhana. Ele traz muito, por exemplo, tapas, swadhyaya e shwara pranidhana, que a gente já vai estudar nos yamas e niyamas, que são autossuperação, autoestudo e autoentrega, consistem no Kriya Yoga. Lembra que a gente falou na aula passada? E aí ele vai dissertando um pouco sobre. Fala da paixão, a paixão deriva do prazer, a aversão deriva da dor, o apego à vida é natural e está presente até nos sábios. Esse obstáculo pode ser sutilizado e eliminado, e a meditação elimina tais vrittis, tais instabilidades da consciência.
Então aqui ele vai te dizendo na prática, né, o como se libertar de determinados aspectos da vida. Trilha dos poderes, esse é legal, quer ver? Deixa eu ler uns aqui para vocês. Aqui. Praticando Samyama, ou praticando meditação, né? Meditação significa dhyana. Samyama é a prática que junta dharana, dhyana e samadhi. Concentração, meditação e hiperconsciência. O Samyama então consiste na prática desses três. Praticando Samyama, né? Vamos falar de meditação que fica mais fácil. Meditando sobre a força do elefante ou de qualquer outro animal, você obtém o seu poder. Aplicando meditação na luz, adquire-se o conhecimento das coisas sutis, ocultas ou remotas. Efetuando Samyama sobre o Sol, adquire-se conhecimento do universo. Praticando Samyama sobre a Lua, obtém-se o conhecimento dos corpos celestes. Olha que bacana. Efetuando meditação sobre o círculo do umbigo, obtém-se conhecimento da constituição estrutural e funcional do corpo. Olha que legal. É uma viagem, né? Mas a gente pratica para poder chegar lá. Esse eu gosto muito. Meditando sobre a intuição, consegue-se todo tipo de conhecimento. Legal, né? E aí vai as trilhas, então, dos poderes que a gente consegue desenvolver. Praticando Samyama em relação ao Akasha, que é o registro akáshico, é uma energia sutil, e a audição, entre o Akasha e a audição, desenvolve-se a audição paranormal. Tem muito chão aí, gente, pela frente. E, enfim, a trilha da liberação ela é bem mais complexa. Já começa com os siddhis, que é os poderes paranormais que podem ser obtidos ou por nascimento, ou por ervas medicinais, por vocalizações, ou por autossuperação, ou pela iluminação. A transformação é causada pelo fluxo da Prakriti, lembra? Da natureza. E aí a gente segue, tá? Acho super válido e super importante você ir atrás de um Yoga Sutra de Patanjali em sebo. Normalmente você acha isso super fácil, tá? Então dá uma pesquisada aí na internet, procura saber, porque é legal para você ir entrando em contato com, se aproximando mais da filosofia. É uma coisa que é um conhecimento que nunca para. Hoje mesmo eu tinha pedido um livro, deixa eu até pegar aqui, chegou para mim, Filosofias da Índia. Esse livro é incrível e eu queria saber umas coisas desse autor a respeito de Samkhya. E aí comprei esse livro, é bem legal. E é isso, a gente não para de estudar, né? Você sempre vai se aprofundando. Já dei uma folhada nele ali, já vi que tinha coisas assim que, opa, isso daqui diverge com algo que eu sei, mas complementa também. Então eu tenho que ler esse daqui, compreender o que ele está falando, voltar naquele lá, ler de novo, cruzar as informações. Porque lembra que a gente estava falando, né, em alguma das aulas anteriores, é difícil ter registros de tudo isso. Então, assim como o sânscrito é uma língua morta, muito das traduções do sânscrito já são interpretações daquilo que a gente acredita, né? É aquela coisa, se eu traduzir uma música para o inglês e o meu amigo traduziu uma música para o inglês, a probabilidade da gente ter escrito músicas diferentes existe. Porque às vezes eu interpreto aquele termo de uma maneira e ele interpreta de outro, dependendo da origem que a gente aprendeu. Eu aprendi na Inglaterra, ele aprendeu nos Estados Unidos, então já tem uma diferença, né? As interpretações. Então aí quando a gente vai traduzindo as coisas vão se perdendo, né? Então, bem ou mal, a gente consegue chegar o mais próximo possível, né, do que da verdade. E falando em verdade, vamos então para os yamas e niyamas. Dentro do Yoga Sutra, ele fala sobre as normas e preceitos éticos. Eu não sei se eu vou achar isso aqui agora. Deveria ter visto isso antes, mas não vi.
E enfim, aqui ele cita os yamas e niyamas, as normas e preceitos éticos e morais do yoga, que todo praticante de yoga deve adotar e seguir para dar continuidade ao conhecimento, né? Ou para você viver, para você, se você quer praticar, se você quer vivenciar, principalmente se você quiser dar aula, você precisa viver os yamas e niyamas. Os yamas e niyamas, então, eles regem a nossa prática. Então, independente do aluno, do nível de desenvolvimento dele na prática, os yamas e niyamas são inerentes a qualquer praticante. Você deve ter isso como preceito e norma, tá? Mas a gente sabe que ética e moral são bem relativas dependendo da cultura, né? E como todos nós temos ascendências diferentes, vivemos em cidades diferentes, países que eu sei que tem gente de Portugal assistindo, países diferentes, cidades diferentes, as culturas são diferentes, então as regras e normas éticas e preceitos de cada um também são diferentes. Porém, o que a gente vai falar hoje acho que são preceitos gerais que cabe a qualquer um em todo instante no mundo inteiro. Então, vamos lá. Yamas e niyamas. Ai, meu Deus. Minha letra já não é lá grande coisa. Escrever para vocês ainda, niyamas. Tá? São 5, na verdade 5 de cada. São 5 yamas e niyamas. São 5 de cada, né? Então aqui depois a gente vai ter mais 5. Só não sei se eu vou conseguir escrever todos aqui. Então talvez eu fale primeiro dos yamas e depois eu falo dos niyamas. Os yamas, então, são normas e preceitos morais. E os niyamas são preceitos éticos. Ok? O primeiro deles. Primeiro yama, ahimsa. Ahimsa, acho que é assim. O ahimsa é a não agressão. Se eu colocar aqui, eu acho que não cabe, mas se eu colocar aqui vai dar boa. Não agressão. O que isso quer dizer? Acho que o próprio nome já disse, né? Você não deve agredir nada nem ninguém, nem outra pessoa, nem a natureza, nem os animais. Quanto mais polido é o yogi, menos agressivo ele é. Quanto mais, porque a prática vai fazer o quê? Vai te sutilizar. A prática vai fazer com que você sutilize seu corpo para alcançar estados mais elevados de consciência. Então, se ela tem esse objetivo, não agressão é o primeiro preceito. Né? Você ter controle da tua reatividade, não agredir nem pessoas, não agredir a natureza, não agredir, sabe aquela coisa, tá passando, um bichinho, pega e mata. Pra que você tá fazendo isso? Pra que é uma vida, por menor que seja, né? Tudo bem que você é um gigante perto dele, mas tá, se aconteceu isso ocasionalmente, agora você fazer isso de propósito, pra quê? Né? Tem vários yogis e budistas que não podem de maneira alguma matar uma formiga, então você tem que desviar do caminho delas, justo para você não agredir nenhum tipo de outra vida,
seja mineral, vegetal, animal, espiritual, o que for, não agressão. E isso a gente tem que tomar muito cuidado para não cair na passividade. Não quer dizer, o ahimsa não quer dizer que você vai ficar uma pessoa inerte, uma pessoa passiva, não. Você tem que ter firmeza, tem que ter esse centramento, caráter e falar, olha, não vou fazer, né? E nem com agressividade, nem com passividade, e sim com assertividade, ok? Tá no meu bolso. Segundo yama, satya, significa verdade. Já diz tudo, né? O yogi, ele é verdadeiro em tudo que ele faz. Levar isso como não mentir, não enganar, não ludibriar, não manipular. Você ser verdadeiro com você mesmo. Você cuidar muito com o que você fala para os outros. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado com a falta de tato, tá? Não é porque você tem que sair falando a verdade agora pra todo mundo que doa quem doer. É você a pessoa certa pra falar isso pra ela, a pessoa tá disposta a ouvir, qual é a maneira que você vai utilizar pra falar essas palavras. Então, na dúvida, né? Seja verdadeiro com você mesmo, saiba se colocar, nem com agressividade, nem com passividade, com assertividade. Então, se você não se coloca, se você não traz a tua verdade na hora de um relacionamento, de um conflito, você acaba pecando, não gosto desse termo, mas você acaba infringindo esse preceito moral do ahimsa. Porque se você tem algum problema no teu relacionamento e você não fala, você não traz a verdade, né, isso você de alguma maneira está se agredindo ou agredindo o outro. Porque vamos supor, acontece uma traição. Se você não fala ou a outra pessoa não fala, você está agredindo a outra pessoa de alguma maneira. E aí você tem que trazer isso não com agressividade, nem quando o disser, nem quando, muito menos quando receber, nem com passividade. E com assertividade, dizer o quanto isso te foi difícil, ou quanto isso é difícil, o quanto isso te incomoda, não te incomoda, com assertividade. E muito cuidado, gente, muito cuidado com a falta de tato, tá? Terceiro, asteia. Asteia, que significa não roubar. E isso quer dizer não só o próprio nome da palavra, não roubar nada, né? Mas não pegar nada do que é do outro, propriedade intelectual, tomar muito cuidado com isso, né? O que é seu, o que não é seu. Cuidado muito com ciúmes, com inveja, porque isso também de alguma maneira você está querendo algo que não é teu. Muito cuidado aqui. Então são sentimentos nocivos e que atrapalham no teu desenvolvimento. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado com a recusa às suas posses, né? Comecei ali, essa caneta é minha. Aí a pessoa chega e fala, não, essa caneta é minha. Eu falo, não, é minha. Não, mas fui eu que comprei, né? Sabe? Não quero infringir a ahimsa, então não vou. Mas também não... Já falei pra ele, é verdade, essa caneta é minha. Mas ele acha que é dele, porque ele, sei lá, qual foi a coisa... Eu sei que essa caneta é minha, eu não quero agredi-lo, aí o que eu faço? Tá bom. Não, isso você também está infringindo a asteia. Recusar as suas posses também é uma coisa ruim. Então você tem que tomar cuidado, não é porque não vou roubar que você vai abrir mão do que é teu, tá? Muito cuidado com isso. Quarto, yama, brahmacharya.
Vocês já conhecem isso aqui, hein? Já falamos na aula passada. Outras aulas, né? É a não dissipação da sexualidade. Aqui é importante frisar que o Brahmacharya é um yama e o Brahmacharya é uma filosofia. Lembra? Filosofia patriarcal, antissensorial, repressora. Mas o Brahmacharya, dentro do yama, esse yama, Brahmacharya, ele também está dentro do Tantra. A não dissipação da sexualidade é porque, para a gente conseguir alcançar o Samadhi, a iluminação, a gente precisa da energia sexual. A gente vai falar isso melhor quando a gente entrar em chakras e kundalini. A gente precisa dessa energia sexual para poder despertar e iluminar. Então, para que já que a gente precisa, a gente não dissipa essa energia. E aí, por isso que muitas filosofias ou religiões acabam entrando no celibatismo, são celibatos, né? Para não dissipar essa energia. E isso quer dizer assim, cuidado com essa coisa desenfreada, você dissipa mesmo tua energia à toa, seja ela com parceiros diferentes, ou seja ela com masturbação. Então assim, não. Você precisa dessa energia, então cuida muito bem dela, né? Você mas precisa dessa energia para se desenvolver. Então Brahmacharya quer dizer isso, assim, você não eliminar essa energia. Então, uns caem no celibatário, mas, por exemplo, no tantrismo, você não dissipa. Você estimula, mas você não derrama. Né? Então, assim, você pode se desenvolver sexualmente, mas evita derramar, evita gozar. E o Brahmacharya, muitas vezes, não patriarcalismo, né? O Brahmacharya do Brahmacharya é não, celibato. Então cuida, porque até lá no Brahmacharya, dependendo da oposta, se é Vedanta ou Samkhya, lembra? Eles têm algumas flexibilizações. Mas aqui é muito cuidado, tomem muito cuidado pro, agora não vou dissipar, e aí por isso você se torna uma pessoa fria, uma pessoa moralista, que não tem afeto pelo outro, não consegue demonstrar afeto, porque não posso, e aí eu acabo... Não, muito cuidado com isso, tá? E por fim, na verdade não, por meio, né? Porque por fim, 12 yamas, aparigraha. É assim? Acho que é. Aparigraha, que é a não possessividade. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, né? Bom, cuidado com as posses. Não é uma coisa que você vai entender que nada necessariamente é teu. Você não precisa ser apegado às coisas. Você não precisa também ter ciúmes e inveja, aqui também entra bastante, né? Não precisa ter posse sobre as coisas. Elas existem, elas estão aí, existe uma troca, existe um universo. Isso daqui é meu, mas pode não ser meu. É meu e qualquer um pode usar. Né? Eu tô aqui, quem empresta minha roupa, pega. Mas e se rasgar, se machucar, se quebrar? Quebrou. Faz parte. Pode acontecer comigo, pode acontecer com outra pessoa. É esse não apego, é cuidado com o apego. Né? Mas aqui a gente tem que tomar muito cuidado com o quê? O desapego. Né? Aqui tem muito a ver com o desapego. Né? Então, na prática em si, você vai trabalhar, né? O quê? O desapego. Mas eu tenho que tomar muito cuidado com essa questão do desapego, porque muitos que têm o desejo de serem desapegados estão apegados ao desejo de desapegar.
Compreenderam? Ah, eu sou desapegado. Eu sou tão desapegado que eu me apego a ser desapegado. É engraçado e acontece muito. Muito. As pessoas, eu sou desapegado. Aí eu vou viver uma vida agora do yoga, eu vou relaxar e eu vou levar o aparigraha como um preceito moral, eu não tenho posse, eu abro mão de tudo. Ok, mas você vive no mundo capitalista, você vive hoje em pleno século XXI e quem vai pagar suas contas? Né? Aí as pessoas, não, mas aí eu vou viver do meu trabalho, tudo bem, vamos lá, todos nós vivemos do nosso trabalho. O trabalho gera energia, é física. Né? Na física, o trabalho gera energia, então você precisa de energia para poder estar na vida, seja energia de oxigênio ou energia do dinheiro, do alimento ou energia do dinheiro, porque o dinheiro é uma energia que move o mundo físico, assim como o sexo. Né? O sexo e o dinheiro são energias que movem o mundo físico, então você precisa dessa energia para se mover. E aí acontece que muitos entram no desapego. E aí passam alguns anos desapegando de tudo que tem, de repente se vê numa saída, numa sinuca de bico. Opa, o universo não me deu aquilo que eu desejava, eu segui isso e por que eu não consegui? Gente, muito cuidado, porque a gente precisa fazer. Se você quer resultados, você precisa fazer. Se você quer ganhar dinheiro, você precisa trabalhar, né? Óbvio que a gente consegue, quer dizer, tem gente que consegue ganhar dinheiro sem necessariamente trabalhar, né? Mas eu acho que é o meio mais honesto. Então, faz, executa, sabe? Para poder não ter posses, mas para poder ir e vir com liberdade no mundo atual, ok? E aí o que acontece? As pessoas acabam... Isso aqui tem 5.000 anos, né? Com certeza 2.500 anos, desde que Patanjali escreveu o livro. Lá naquela época, isso era bem diferente de como é hoje. Bem diferente. Tanto que, lembra que eu falei que tem um professor que veio dar um curso de yamas e niyamas, não sei se foi aqui que eu falei. Acho que sim, foi na primeira ou segunda aula. Que aí ele traz os yamas e niyamas hoje para o mundo atual, e era um curso só para professores de yoga. Se você é professor de yoga e segue yamas e niyamas, você tem que ser vegano. Porque aqui já envolve a dor animal, então esquece. Aqui, eu não vou lembrar, mas aqui tem a ver com a informação dos laticínios inflamarem o nosso corpo. Enfim, gente, não vou lembrar. Tá? Eu até tenho os livros dele, eu vou ver se eu acho alguma coisa e depois eu posso trazer para vocês. Mas então, aqui a gente tem as normas morais. E agora a gente vai para os preceitos éticos deles, que também tem 5. Mas então vamos colocar aqui como o 6º, o 7º, o 8º, o 9º e o 10º. Tá? Primeiro dos niyamas, Saucha, ou Saucham, que significa limpeza. Acho que agora isso vai dar para botar. Acho que não tem esse acento aqui. Limpeza. O que significa isso? Você precisa ser uma pessoa limpa, higiênica. Você precisa se cuidar, você precisa ter asseio pessoal. Você precisa cuidar com hálito, com cheiro de asa. Óbvio, tem gente que são pessoas e pessoas, existe a individualidade biológica, que tem pessoas que não utilizam desodorante porque preferem viver no natural. Mas isso você pode se dar muito bem com o teu próprio cheiro, se você tem pessoas que têm cheiros fortíssimos. E se você entra num ambiente onde tem uma pessoa com cheiro muito forte, para você pode estar tudo bem, mas para outras pessoas não.
Então, quanto mais higiênico você puder ser, quanto mais salty você puder levar na tua vida, melhor. E isso significa com as tuas roupas, o teu corpo, o teu quarto, a tua casa principalmente. Se tua casa é uma bagunça, meu amigo, minha amiga, salty. Uma bela de uma faxina, organização em tudo, porque isso faz toda a diferença para você viver num ambiente ideal, num ambiente saudável. E se você quer e busca alcançar o Samadhi, que é a meta do yoga, você precisa de um corpo limpo. Você precisa limpar o teu corpo, inclusive por dentro. Então, é não beber, é não fumar, é não comer carne, é não usar droga química nenhuma, industrializada. Então tem muita coisa. Gente, estamos falando do século XXI, né? Então lá atrás era de um jeito, hoje é de outro. Como você vai lidar isso na tua vida? Você que tem que saber compreender. E aqui, um preceito moderador muito importante, cuida para você não ficar a pessoa chata que olha para a pessoa que não leva o saltian na vida dela. Essa pessoa tá fedida. E você ser indelicado, não ser compreensivo com o teu oposto. Sabe? A pessoa às vezes ela tem um cheiro forte por natureza, às vezes ela quer, ou às vezes ela não sabe. Então você vai lá, sem agressão, conversa com ela e diz a verdade. Né? Para você preservar a saltian, você sem a rimsa usa satya. Ou melhor, com a rimsa, né? Porque é a não agressão. Diz a verdade para ela. Né? Então, e gentilmente, delicadamente, né? Aquela gestadinha ali. Ok, tá fedido. Sétimo, ou segundo e preceito ético, santosha. Que eu vou escrever aqui, contentamento. Contentamento. Ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa espontânea, sabe, levar a vida com tranquilidade, com alegria, ser contente, né? Como o próprio nome já diz. É você trazer alegria para tua vida, é você se contentar com o que tem, né? Você pode não ter muita coisa, abrir mão, né? E tá feliz igual. Você pode estar cheio de dívida e ok, eu tenho que aprender alguma coisa com isso, aprender a me organizar financeiramente, aprender a lidar. E eu acho que aqui é fundamental dentro do que a gente está vivendo hoje, né? De isolamento social, santosha. Ok, existe um processo, existe um porquê, existe um motivo para estar tudo assim. E não é fingir que, então agora eu sou woke, eu vou fingir que tá tudo bem, que tá tudo certo, eu sou feliz. Não é isso também. É você trazer o contentamento para todas as situações. De falar, ok, a gente está vivendo um processo difícil, mas eu posso olhar com isso de um olhar alegre, de um olhar mais leve, trazer isso para minha vida. Isso é fundamental. Mas aqui toma muito cuidado para não usar isso como desculpa para parar de evoluir. Tá tudo bem, então tá bom. Eu quero iluminar, eu quero Samadhi, mas demora uma vida, né? Então, vou ficar por aqui mesmo. Ficar por aqui. E aí a gente estagna. Isso eu já vi muito acontecer dentro da prática. Tá? E agora, os 3 últimos são aqueles que estão vinculados lá atrás que a gente falou e que eu já li hoje, ligados ao Kriya Yoga. Ligado a tudo. Mas o Kriya Yoga se baseia nesses. Tapas. Isso parecendo um 8. Tapas. Não é bote feitar, não. Tapas significa auto-superação. Nunca sei mais se tem tracinho, se não tem, o que tem, não tem. Parei de estudar na época lá o português e aí a gente atualiza e não sabe. Mas como for melhor para você. Finge que tem ali se tiver.
Tapas, autossuperação. Esse é muito legal, porque é você se desafiar. É você estar constantemente se autossuperando. Hoje eu quero ser melhor que ontem. E hoje vai ser pior que amanhã. Porque eu quero estar sempre evoluindo, estar sempre procurando avançar mais. Então, estou fazendo um exercício, eu consigo ficar 1 minuto permanecendo num asana. Eu vou ficar 1 minuto e 10, eu vou ficar 1 minuto e meio. Eu tô ali tremendo durante a prática, tá difícil pra caramba. Eu vou me superar, eu vou ficar aqui. Eu tô ali cansado, preciso terminar um projeto e falta pouco, falando, eu vou me superar, eu vou um pouco além. Eu tô numa prova e aí eu já tô querendo desistir, eu falo, não, vamos lá, autossuperação, tapas, segura firme, vamos. É você se superar constantemente. E é muito legal isso. Isso a gente vai falar bastante em asana. A autossuperação no asana, na parte física do yoga, é fundamental. E muito cuidado com o fanatismo. Muito cuidado com o fanatismo. Porque é só autossuperação e nananã, e aí, quando você vê, é um belo de um chato. Ok? Swadhyaya. Acho que é assim mesmo, se não me engano a memória. Não, porque tem o Y, então é Y aqui também. Porque ele não dá no sânscrito, eu não sei se tem em outra língua também, mas o I e o A vira Y antes. Então aí, Swadhyaya. Swadhyaya é o quê? O autoestudo. Você procura, na prática, através de muito estudo, se conhecer. A prática traz muito isso. Swadhyaya é uma certa forma o que vocês já estão fazendo. Porque se vocês estão aqui e estão buscando algum conhecimento a mais para te auxiliar, você já viu, você já aplicou Swadhyaya, você já viu o que você está precisando. Você já está se auto-estudando, se auto-percebendo. Por isso que a meditação é muito boa, porque ela vai se auto-observar, se auto-estudar. O que aquela técnica produz em seu corpo? Estuda. Como o teu corpo reage a tal prática? Estuda. Permanece muito tempo executando a mesma técnica para ver. Swadhyaya é para isso, estudar, saber como é, saber como não é. E muito cuidado com isso, porque isso daqui é extremamente rico, mas muita gente acaba se alienando. Eu vou virar um ermitão, vou ficar de tanto estudar, eu entro na concha e não saio de lá. Fico completamente alienado do mundo, e isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Tem muita gente ligada à tecnologia hoje que querem tanto Swadhyaya, se estudam tanto dentro disso, na verdade não é nem, acaba só estudando para fora, não é nem autoestudo, mas que ficam alienados, sabe? Mas praticantes, estudantes, filósofos, pessoas que a prática depende de si mesmo, né? Acaba tendo um fanatismo, assim, sabe? Fica um povo meio alienado. Então, cuidem muito bem com isso. E agora, o último que eu adoro. Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana. Pode ser que tenha um H aqui no meio. Tem. Não tem. Ishvara. Ishvara tem. Ishvara Pranidhana, que significa auto-entrega.
Auto-entrega. Você compreender que a gente vive num universo muito amplo, a gente tem muitas coisas e que a gente não tem controle de nada. A gente não tem controle de absolutamente nada nessa vida. Tem uma frasezinha, enquanto a gente faz planos, Deus ri da gente. Porque já existe um plano maior e relaxa, solta, vive. Não adianta querer terminar com o isolamento social agora. Cara, entrega, relaxa, sabe? É literal. Não gosto de falar isso, mas é literalmente toca o foda-se. Sabe? Tipo, cara. Sabe, você não tem remédio, remediado está. Então, assim, cuida com isso também pra não cair num vitimismo, num fatalismo. Ai, meu Deus, é isso mesmo então. Eu entrego. Não, mas assim, é muito do Santosha também. Shvara Pranidhana tá ligado muito também ao Santosha, ao contentamento, de falar, isso, aquele projeto não deu certo, aquele emprego não fechou, aquela conta não deu certo, ok, entrega, né? Eu quis tanto aquela guria e aí não deu certo, ok, não era pra ser, entrega. Se for pra ser seu, vai voltar, né? Aquele emprego, se for pra ser seu, ele vai ser seu. Mas eu fui tão bem, passei na última etapa, sim. Então, o outro concorrente estava mais apto, era dele. A gente fica apegado aos nossos projetos quando eles não dão certo. E se não deu certo, Shvara Pranidhana, tem algum motivo para não ter dado. Às vezes isso é uma bênção não ter dado certo. Quantas coisas que não deu. Eu, ia fechar um projeto gigante, eu ia fazer um investimento alto antes de entrar a pandemia, que se eu tivesse feito, meus amigos, eu ia tá lascado. Ia ter um monte de coisa parada aqui, ia ter um monte de coisa rodando na rua que não ia servir. E eu fiquei triste quando não deu certo. E hoje eu falei, obrigado, Senhor, por não ter dado certo. E na época, não deu, entrega. Chora pra ninguém, não deu. Né? Aqui, várias aulas, todas as aulas, eu tô aprendendo a lidar com a tecnologia, de estar recorrentemente trabalhando isso com vocês. Queria que o quadro tivesse aqui na primeira, segunda aula, não deu. E chora pra mim, na hora que tiver vai dar, né? Queria estar fazendo todo esse curso ao vivo, queria. A internet não funciona, e aí? Chora pra me dar, ok? Não tem o que fazer, não vou ficar sofrendo por isso, né? Então, aqui são os preceitos éticos e morais, né? Os yamas e niyamas que regem a filosofia do yoga. Nem sei quanto tempo temos de aula aqui, mas por hoje eu acho que a gente já andou bastante, tem bastante coisa legal aí, dá para vocês meditarem em cima de cada um deles, ok? Beijo grande a todos e até a próxima aula.